Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma live com Gabi. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite para quem está entrando. Boa noite. Olá, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Mais uma terça-feira de live. Pessoal, esperar o pessoal entrar. Bom, gente, a maioria do pessoal que tem entrado nas minhas lives, né, já sabe como é que funciona. Então, quem é a primeira vez que está participando, né, queria falar um pouquinho como é que funciona essas lives de terça-feira. Lembrando que todas as lives ficam gravadas no meu IGTV, né, no Instagram, a parte de vídeos. E também eu tenho meu canal no YouTube, que tem todas as lives disponíveis lá, tá? Então, toda terça-feira tem live. Eu sempre intercalo, né? Uma live com assuntos gerais, que no caso hoje é como se livrar da codependência emocional. E eu também estou fazendo as lives de terça sobre o meu projeto Sou Adolescente Agora Gabi, que eu englobo vários assuntos aí para orientar tanto os adolescentes como os pais. Então, semana passada a gente falou um pouquinho de autonomia e responsabilidade, né? Hoje é uma live com Gabi de como se livrar da codependência emocional. Eu vou explicar um pouquinho para vocês a diferença da dependência emocional com a codependência emocional. E semana que vem, mais uma live do Sou Adolescente Agora Gabi. Conforme eu falei na última live, vou falar sobre propósito de vida. Tô bem animada para falar sobre propósito de vida para vocês. Vai servir para todo o público, né? Mas eu vou fazer mais direcionado para os adolescentes e para os pais. O quanto é importante a gente se planejar, né? Então, boa noite aí para quem eu não falei. Então, fiquem ligados, toda live que eu faço fica gravado no meu IGTV e no meu canal e no YouTube também. Só se inscrever no canal, né, do YouTube, clicar no sininho para ter todas as notificações quando eu gravar um vídeo novo, sempre vai para lá, tá bom? Todos me ouvem bem, me veem bem, tá tudo certo? Manda um joinha para mim, por favor. Essa semana também mostrei um pouquinho do meu novo local de trabalho, né? Que eu montei uma sala nova. Então, postei algumas fotos para vocês verem. É um videozinho no History, algumas fotos no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Preparei com muito carinho, né? Para os meus pacientes. Ok, gente, todos ouvindo então? Ótimo, muito obrigada. Vamos começar então. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se livrar da codependência emocional. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade, participem, tá, gente? É importante a participação de vocês e fiquem à vontade para se colocarem em alguma situação, ok? Então, assim, eu pesquisei muito sobre esse assunto e eu verifiquei que existe diferença entre a dependência emocional e a codependência emocional. Então, primeira coisa, eu vou explicar um pouquinho dessa diferença, tá? Primeiramente, a dependência emocional, eu até vou usar como um exemplo, tá? Pensa numa criança em relação com a mãe, né? Criança de 3, 4, 5 anos, vamos dar um exemplo desse, né? A dependência emocional nesse caso, ela é uma relação que se cria entre a criança e a mãe como uma relação sólida, de amor, de proteção, de bem-estar social, né? Essa dependência emocional positiva, ela faz com que a criança se sinta segura para explorar o mundo, para ter um apoio emocional, para conseguir estar em relacionamentos saudáveis, né? E
ter um sucesso de uma forma geral. Mas essa criança, ela fica concentrada em si. Ela tem essa segurança, né? Então essa dependência emocional entre mãe e filha, essa relação de confiança, ela é benéfica porque ela complementa a personalidade da criança, ela tem esse sentimento de libertação e fortalece tanto esse laço de criança, né, e mãe, como entre outras as relações. Então essa dependência emocional, de certa forma, é uma dependência emocional positiva, porque ela busca segurança na mãe, mas a mãe passa essa segurança para ela, né? E o lado não tão bom é quando a criança busca na mãe, né, fora de si, a segurança. Então, faz com que a criança, ela perde a essência, ela perde as suas vontades. Então, esse tipo de dependência emocional é a parte negativa. Então, dependência emocional é quando é como se eu estivesse fora de mim e dependesse do outro, né? Mas ela pode ser positiva quando ela entra como uma forma complementar de libertação, de fortalecimento, certo? Boa noite aí pro pessoal que eu não falei, vi que bastante gente entrou. Então falei um pouquinho aqui sobre a dependência emocional, que ela pode ter um papel tanto positivo como negativo, depende de como que é feita essa relação, né? Se essa criança ou se esse adolescente, no caso que eu usei exemplo de criança, que ela pode usar tanto como benefício como malefício. Então isso a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, tá? Então essa seria a dependência emocional. Falar um pouquinho de como a pessoa que tem essa dependência emocional, mas dessa forma ruim, desse malefício. Então, quando a pessoa busca a figura de outra pessoa para se sentir bem, quando eu perco a minha essência, quando eu perco as minhas vontades. Então, a pessoa que tem dependência emocional, ela se sente amada se ela é aprovada por terceiros, então por outra pessoa. A pessoa, né, que tem essa dependência emocional, ela se sente feliz quando os outros se sentem bem, tá vendo? Eu tô sempre terceirizando, é isso que faz mal. A pessoa com dependência emocional, ela se sente calma quando ela diz sim para tudo e para todos, então não tem muito limite, é sempre pensando no outro. Essa pessoa com dependência emocional, ela se sente completa quando ela tem a companhia do outro, e essa pessoa se sente valorizada quando alguém precisa dela, tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho nesse termo de dependência emocional. O pessoal tá entrando aqui, Paty, todo mundo. Kevin tá falando, é difícil demais, é bem desafiador, né? Quem já não fez isso? Quem já não foi dependente emocionalmente de alguém? Então isso acontece, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então essa dependência emocional sempre terceiriza, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre codependência emocional. O que seria isso? Diferente da dependência emocional, a codependência é quando na verdade é quando o indivíduo que usa a dependência que os outros têm nele para se sentir amado. Então, uma pessoa depende de mim, enfim, emocionalmente, e só com a minha presença ela se sente amada. Então eu uso dessa força, entendeu? Então, codependência emocional é quando o indivíduo que usa a dependência que os outros têm nele para se sentir amado, seguro, tanto consigo como em um relacionamento. Então eu utilizo dessa força para me sentir bem, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês
para ficar um pouquinho mais claro. Pode ser que tenha ficado um pouquinho confuso. Mas vamos supor que tem um caso na família de o marido ou a esposa acaba ignorando o vício, um exemplo, o alcoolismo do parceiro ou da parceira, ou nega que esse vício seja um problema. E aí faz com que isso garanta a estabilidade do relacionamento. Entende? Eu alimento esse vício, finjo que nada está acontecendo para me beneficiar de certa forma. Então essa seria a codependência emocional, certo? Então eu acabo direcionando também o foco do indivíduo para fora de si. Essa codependência também retarda o desenvolvimento, né? Mental, autoconhecimento, enfim, tem todas essas questões envolvidas também. Isso faz com que eu facilito atitudes impróprias de terceiros, então faço com que os outros me manipulam de alguma forma, né? Além de problema de saúde mental, relacionamentos e até o abuso em si, ficamos muito suscetíveis a isso, né? Quando vi o tema não tinha ideia de que funcionava assim. Pois é, e eu achei muito interessante, né? Porque existe essa diferença. Algumas pessoas falam que não tem, mas existe, né? Da dependência emocional e da codependência emocional. Mas que bom que é novidade para vocês. É uma forma aí de vocês terem essa ideia e saberem diferenciar, né? Que até uma dependência emocional ela tem um benefício se tem um equilíbrio, né? Como eu disse, como eu dei o exemplo da relação de mãe e filho, né? Eu vi que o pessoalzinho está entrando aqui agora. Boa noite, para quem eu não falei. Então falei um pouquinho sobre a dependência emocional, a diferença da dependência emocional e da codependência emocional. Então a dependência emocional ela pode ser uma coisa que traga benefícios quando complementa, quando liberta, quando fortalece. Essa relação ela faz com que a pessoa se sinta segura para explorar o mundo, tem um apoio emocional. E ela começa a fazer mal quando a pessoa busca na figura de outra pessoa uma segurança. Ou seja, estou fora de mim. Perco minha essência e perco minhas vontades. Eu sempre alimento a vontade do outro. Então eu só sou amado se eu sou aprovado pelo outro, eu só sou feliz quando os outros se sentem bem, eu só me sinto calmo se eu falo sim para todo mundo, eu me sinto completa só com a companhia do outro e eu me sinto valorizada quando alguém precisa de mim. E a codependência emocional é quando o indivíduo que usa a dependência que os outros têm nele para se sentir amado e seguro, né? E tanto consigo como em outros relacionamentos. A Bela está perguntando: oi Isa, tudo bem? A pandemia pode aumentar a codependência? Com certeza, porque acaba gerando muita insegurança, né? Estamos vivendo num momento muito complicado, né? É triste em falar isso, mas a gente precisa redobrar os cuidados, né? Então, quem já está tomando cuidado, continue, mas com certeza isso agrava. Por quê? Porque gera muita insegurança, né? E às vezes a gente acaba buscando essa segurança no outro e não se protege. Então, pode sim aumentar essa parte da codependência, Isa. Gabi, você acha que essa situação, tanto na dependência, tanto na codependência, acontece por conta das inseguranças e o medo de se expressar da forma que é? Com certeza, acabei de falar de insegurança, né? Isso gera sim, né? Insegurança, medo de se expressar, o fato muitas vezes de não se aceitar como né? De não se aprovar ou de ficar esperando a aprovação dos outros, sendo que a gente tem que se amar, tem que se aceitar, enfim, né? A Aline falando que anda muito insegura com tudo, sim, né? E o momento está bem complicado, a insegurança está presente,
né? E por isso a gente precisa continuar aí com os cuidados que todo mundo consegue ter, né? Quem puder ficar em casa, fique em casa, por favor, enfim. A necessidade de aprovação constante é algo que não sei lidar. Pois essa necessidade de ser aprovado, né? Eu só me sinto amado quando eu tenho a aprovação do outro. Eu só me sinto feliz quando eu vejo o outro feliz. Eu entendo que é uma troca, né? Mas a gente precisa se sentir completo por si, né, Paty? Então, isso é uma questão que a gente trabalha muito em terapia. O autoconhecimento, o se aceitar, o se amar, o se respeitar. Isso é muito importante, tá? Então, é uma coisa que precisa sim ser trabalhada, não pode te prejudicar, certo? Então, eu falei um pouquinho da dependência e da codependência, da diferença, né, entre as duas dependências e como que a gente consegue se livrar tanto da dependência emocional negativa como da codependência emocional, né? Primeira coisa, gente, que é essencial é reconhecer que há um problema, tem alguma coisa de errado. Não estou me sentindo bem, me sinto desconfortável, alguma coisa está errado. Então, a primeira coisa é reconhecer isso. Peraí, tem algum problema, alguma coisa está fora do lugar, né? Então, se você se identificou com alguma das atitudes aí que eu falei, comece a prestar atenção. O quanto isso pode estar te fazendo bem ou não tão bem, tá? Consegue verificar essa diferença. A importância de se aceitar, de ter essa atitude afirmativa, autoafirmação. Isso é muito importante. Quem eu sou, né? O que eu busco, o que eu quero, né? O que eu não quero, é importante, essa parte da limitação. Definir as nossas emoções, os nossos limites, até onde o outro pode chegar. Isso é muito importante para a gente se livrar tanto da dependência como da codependência emocional, tá? Trabalhar muito a confiança e a autonomia. Autonomia eu falei um pouquinho na live passada, como é importante a autonomia para os adolescentes, mas isso para os adultos também, né? É que a autonomia é um tipo de valor que tem que ser desenvolvido desde a fase da infância, adolescência. Isso faz com que os adultos tenham a segurança, né? Então, a autonomia, quanto mais cedo, melhor. E para se livrar da dependência também, essa relação de confiança e de autonomia, que é muito importante. Então, já falei, definir emoções e limites. Essa definição de emoções e de sentimentos é uma coisa que dá para trabalhar muito bem em terapia, desenvolvo muito bem isso com os meus pacientes e explico a importância de sentir o que precisa sentir, de acolher o que precisa. Não é simplesmente ignorar, colocar para debaixo do tapete ou empurrar com a barriga, acabar procrastinando, deixa para depois. Não. Emoções, dores, sentimentos têm que ser acolhidos. Isso é muito importante. E ressignificados. O que seria isso? É tirar de uma situação desconfortável, aprendizado, coisas boas e manter aquela experiência neutra. Então eu até falo, ressignificar é tirar o bom do ruim e deixar aquela situação neutra. Então o quanto isso é importante. E isso é desenvolvido muito em terapia. Então quem faz terapia já sabe que isso acontece. Outra coisa para se livrar dessa dependência ou codependência emocional, elevar a autoestima, trabalhar com a sua autoestima, com o que você gosta de fazer, gostar do que você olha no espelho. Me olho no espelho, me acho bonita, eu gosto do que eu vejo, eu gosto do que eu visto, enfim, né? Então sempre tentar elevar essa autoestima. Já fiz também uma live de autoestima, foi bem bacana, quem não viu pode conferir, né?
Pode conferir no IGTV e também na página do YouTube. A Isa tá falando, tem gravado a live de autonomia? Sim. Autonomia e responsabilidade eu falei na última, que foi na outra terça-feira. Na terça-feira passada, que foi no dia 9. Então tá gravado, tanto no IGTV como no YouTube, tá, Isa? Eu falei um pouquinho da relação adolescentes-pais, mas eu acho que o conteúdo tá bem bacana para todo mundo aproveitar de alguma forma, né? E como eu falei, fiz essa live de autoestima, foi muito legal. Falei que em relação à imagem, né, a autoaceitação, que é muito importante também. E achei uma frase muito legal, não sei quem foi o autor dessa frase, mas eu achei aí nas minhas pesquisas. Uma frase muito bacana para a gente poder até finalizar um pouquinho e resumir muito bem isso, dia 9/3, isso. E a gente resumir muito bem e terminar com uma dica muito valiosa, né? É o seguinte, quando você ama a si mesmo e não precisa de mais ninguém, é quando está preparado para amar o outro de uma forma saudável. Então, o quanto é importante se aceitar, se amar, se valorizar, se respeitar, que a partir disso que eu estou preparada para amar o outro, para acolher o outro, para ajudar o outro. Se eu não estou bem, como é que eu posso ajudar outra pessoa? Se eu não me amar, como é que eu vou amar de uma forma genuína, de uma forma leve e me entregar de alguma forma, né? Então é isso. Gabi, o que eu faço quando quero ajudar um amigo que se sente assim tão dependente? Quantas pessoas, né, Kevin, pessoal aí que tá na live, quantas pessoas que a gente vê por aí e são totalmente dependentes emocionalmente de pai, de mãe, de irmão, de esposa, de marido, de amizade, enfim, né? Eu acredito que a primeira dica que eu dei é que a pessoa precisa perceber que aquilo tá fazendo mal para ela. Se for um conforto, Kevin, é complicado a pessoa perceber que aquilo está fazendo mal, porque de certa forma ele está na zona de conforto. De repente mostrar para ele outros caminhos e fazer ele perceber, mas também não pode forçar a barra, né? O que você pode é falar, olha, cara, né, isso aí, você acha que tá legal essa relação? Isso pode te atrapalhar lá na frente e fazer ele refletir. Porque a gente sabe que na maioria das vezes não adianta a gente virar para a pessoa e falar que ela está fazendo errado, porque na cabeça dela pode estar certo. É a única coisa que ela consegue fazer no momento, né? Então, de repente, colocar ele para refletir, né? E lembrando, é a sua visão, pode ser que para ele tá tudo bem. Então a gente tem que respeitar muito isso também. Paty, interessante como te ouvir falar deixa algumas coisas mais claras. E digo mais, vai ajudar a lidar com quem está à minha volta. Que bom! Essa é a intenção, é ajudar vocês, é trazer vocês mais para perto, é a gente se conectar de alguma forma. E quanto mais informação, mais conhecimento, melhor, né? Então fico feliz por te trazer aí essas informações e ficar tudo mais claro. Tento sempre relembrar o quanto a pessoa é especial e única, mas muitas vezes a gente dá mais atenção às coisas negativas do que positivas, com certeza. Aí depende muito de como a gente vai encarar a situação, né, Kevin? Pessoas marcam as nossas vidas tanto positivamente como negativamente. Mas lembra do que eu falei, é importante de acolher? Acolhe esse sentimento, veja o que ficou de aprendizado, o que for negativo, deixa embora. Não tem o porquê tá aí. Pensa um pouquinho nisso, tá? A Mi tá falando aqui, acho que quando se tem amor próprio, você começa a aceitar menos as coisas que acontecem no namoro e aprende o que é amor, não só aprende a amar. Exatamente, né? O amor próprio, muitas vezes, é um caminho assim que você descobre muitas coisas, né? Sobre você e automaticamente com o outro. Então aqui a Mi tá falando de relacionamento, né? Exatamente, né?
você começa a aceitar menos as coisas que acontecem no namoro e aprende o que é o amor, não só aprende a amar. Exatamente, é o dia a dia, né? São com as dificuldades e com as alegrias também. Então, estando em dificuldades ou não, é estar junto, é se respeitar, é se amar. Mas primeiro, né, de todos os amores aí, sempre o próprio em primeiro lugar, né? O quanto é importante a gente se cuidar. Existem muitas formas de se cuidar. E para isso precisa se permitir, né? Para se permitir tem que estar disposto. Então, essa foi a live de hoje, falando um pouquinho sobre a diferença da dependência emocional e da codependência emocional. Espero que vocês tenham gostado, né? Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui em live. Aceito sugestões para as próximas lives, né? Essa live foi a sugestão de um paciente muito querido meu. Gratidão aí pela ideia. Gostei muito, me interessei muito, fui a fundo pesquisar para falar um pouquinho para vocês dessa diferença. E se de repente identificou aí alguma dependência emocional que não está fazendo bem, bora trabalhar isso, tá? Gente, ficou alguma dúvida, mais algum comentário? Fiquem à vontade. Gratidão, Kevin, sempre presente aí nas minhas lives. Obrigada, Nádia, querida. Ju, eu que agradeço, Kevin, sempre pelo carinho, pela confiança. Gratidão, Si. Obrigada pela presença de todos vocês, Thalita. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Quem está entrando agora ou pegou o finalzinho da live, eu vou deixar gravado no IGTV e também no canal do YouTube, tá? Todas as lives estão disponíveis lá. Como disse, aceito sugestões. Raquel, saudades, minha linda, parabéns sempre. Gratidão. Saudade de você também. Paty, obrigada por transmitir seu conhecimento. Em tempos tão delicados, ter esse calorzinho ao coração é incrível. Abraço gigante. Forte 4, minha querida. Gratidão por tudo. Obrigada, Emiliana. Falou que amou a live. É isso aí, pessoal. Próxima live, então, do projeto Sou Adolescente Agora Gabi. Vou falar um pouquinho de propósito de vida e aceito sugestões para as próximas lives. Tá bom? Mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade, gente. Aproveita que eu tô aqui. Tô vendo que a Lili entrou agora, o Menderson, boa noite. Então, Lili e Menderson, eu acabei de finalizar a live, mas vou deixar gravado, tá? O Carlos está falando aqui, muito legal, poderia explorar mais sobre isso. Poderia. Parte de dependência emocional, você diz? Poderia, tem muita coisa para falar. Quem sabe? Me dê aí uma sugestão aí do que eu posso mais explorar que eu vejo aqui. Certo? A Aline tá falando top. Ok. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer a presença de todos. Quem puder, fique em casa, se cuidem. Cuidem, né? Cuidar de si, cuidar do próximo, ter empatia, né? Isso é muito importante nos tempos de hoje. Certo? E sempre, né? Não só hoje, mas sempre. Gratidão e até a próxima live. Beijo, tchau, tchau.